Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai assistir a nossa aula aí de gestão de inovação e criatividade. Hoje nós temos o prazer aqui de receber o Lucas, que é o nosso professor de empreendedorismo. E aí a conversa nossa vai estar relacionada aí, qual é a relação entre criatividade, inovação e empreendedorismo? Será que esse cara é criativo, lembra? Ele foi um dos criadores, ou o criador, desse modelo de aula que vocês estão tendo agora aqui, né? Que está ficando muito mais legal do que aquelas outras que você já tinha. Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aí, né, à nossa aula. A gente queria conversar um pouquinho com o senhor. Prometo, assim, deixar você falar mais do que eu ficar perguntando, entendeu? Não vou ser aqueles entrevistador chato que você conhece. Tem outros, pior. Mas a ideia é a seguinte, eu queria entender qual que é a relação de inovação e criatividade com o empreendedorismo. Você vê alguma relação nisso? Como é que funciona? Vejo todas. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo uma pontinha aqui. O Guedes não está me pagando nada, infelizmente, mas fazer o quê? Bom, professor, tem toda a relação, né? Existe uma confusão muito grande da população, de um modo geral, que é o seguinte: o cara sai do emprego, e isso é muito a cara do brasileiro. Ele sai do emprego, recebe aquela graninha, aquele segurinho, e aí ele fala assim: pô, agora eu vou montar o meu negócio. Você tem dois caminhos aí: ou o cara vai ser empreendedor, ou ele vai ser empresário. Qual que é a diferença dos dois? O empresário, ele vai montar um negócio igual a qualquer outro negócio daquele segmento. Esse cara é um empresário. Agora, se o cara coloca aquela sementinha, aquele pontinho importante naquele negócio, aquilo que diferencia dos demais concorrentes, aí esse cara é um empreendedor. Então ele precisa ter uma ideia, uma sacada que diferencia ele dos concorrentes. E isso é um processo de criatividade. Então ele vai ter que encontrar ali a forma de tornar o negócio dele competitivo em relação aos demais concorrentes. É a diferencinha. Certo, professor? Certo. Fazer a mesma coisa sempre não muda nada, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa criar novos caminhos para atrair o seu cliente. E aí você vai precisar de criatividade, que o professor Guedes já falou exaustivamente que todo mundo tem, inclusive você. Todo mundo é criativo, é isso. Ô Lucas, e qual é essa relação? Se fala muito que o brasileiro é uma pessoa muito criativa, né? Ele faz muito uso daquele jeitinho. Eu tô falando no sentido do jeitinho, não aquele pejorativo, né? De passar a perna no outro, né? Mas aquele jeitinho de resolver as suas ter soluções diárias para os seus problemas, né? Mas qual a diferença disso? Porque se fala muito que nós somos criativos, mas não somos inovadores. Exato. Então, existe uma dificuldade da inovação em relação à criatividade. E isso no empreendedorismo, como é que relaciona? De fato, o brasileiro, ele é tem até aqueles memes na internet que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né, professor? Porque o brasileiro, ele dá aquele jeito, aquele toque que só o brasileiro tem. Um exemplo disso é no próprio futebol. O jeito que o brasileiro joga é diferente dos outros países. Mas quanto a isso, o brasileiro, ele tem ótimas ideias, ele é muito criativo. O problema dele é que ele não sabe conduzir aquela ideia em prol do resultado final, que é os dividendos, os lucros, tá? O objetivo final do negócio. Então o brasileiro, ele tem a ideia, ele acha que aquilo vai bombar, mas ele não se planeja, ele não organiza financeiramente, ele não se comunica com o cliente. Então, o fator da administração, da condução do negócio é uma causa muito forte aí para o negócio vir a falir, tá? Então, não basta só você ter aquela ideia. Você ser criativo, se você, de um modo geral, não consegue conduzir esse processo em prol da inovação. Essa relação estaria voltada para aquela situação, aquelas estatísticas que mostram o grande número de empresas que se abrem e fecham no período de um ano? Será que é isso? É porque o cara foi muito criativo e acabou não sendo inovador em criar alguma coisa diferente, Lucas? Sim, isso é um outro ponto importante. A gente entra naquele conflito de eu vou fazer por impulso,
curso, mas eu não tenho aquele trabalho por trás, que é estudar a tendência de mercado, o que o cliente quer, como o cliente pensa, qual o preço que eu vou colocar para ele. Essa variável impacta diretamente nessa estatística. Então, o ato de você ser criativo não necessariamente significa que você está sendo inovador, né? Você precisa ter a condução para que esse projeto tenha perenidade, ou seja, seja constante. Isso, a gente trabalha essa ideia de inovação, obviamente também pela minha formação, né, que o criativo é a ideia, mais a ação, e aí o inovador é aquele quando coloca isso em prática. Exatamente. Né? Isso dá um retorno de dividendos financeiros ou não, né? Mas tem que dar um retorno. E no empreendedorismo a condição é a mesma, né? Sempre, sempre, sempre. Se você cria um negócio, você está arriscando o seu capital, os bens da sua família, tudo ali naquele processo, é importante que isso te gere resultado de alguma forma. Ou ainda, você está aí, assistindo a gente aí. Eu não quero ser um empreendedor, eu não quero ter meu próprio negócio, eu quero trabalhar na minha função, mas trabalhando para alguém, não tem problema. Você precisa ser intraempreendedor, criativo, mas ao mesmo tempo que consiga colocar aqueles projetos que você pensa dentro da sua função, e isso precisa gerar resultado para a empresa que você trabalha também, não é isso? Isso. E as questões sociais relacionadas ao empreendedorismo, como é que você vê isso aí, Lucas? Além de trazer benefícios financeiros, né, trazer benefício social também, né? Sim, sim. Isso é importante, né? O empreendedorismo é como se fosse aquela brincadeirinha do dominó, que a gente empurra assim, vai desencadeando um processo todo. Quando você tem uma empresa que ela é criativa e inovadora ao mesmo tempo, que ela dá certo no mercado, que ela tem aceitação, é importante deixar claro que essa empresa ela vai movimentar a economia. Então, nós temos pessoas que vão ganhar grana com isso e, consequentemente, aquela grana que eles vão ganhar, que a pessoa vai ganhar, ela vai soltar isso no mercado. Ela vai viajar, ela vai para uma festa, ela vai trocar geladeira. Então, quando você emprega pessoas, quando você gera emprego, você dá possibilidades para várias pessoas mudarem o seu estilo de vida, a sua cultura de vida. Então, você pode possibilitar aí para uma família que seus filhos tenham uma educação de qualidade, que façam um inglês, que façam um curso de informática. Curso de informática complicado hoje em dia, curso de informática. Pior que datilografia esse aí. Misericórdia. Você pode possibilitar diversas situações, tá? Esse impacto social do empreendedorismo é fundamental, principalmente para o país. O país precisa desenvolver uma cultura empreendedora para gerar novas ideias, para a gente ganhar mercado, não só o nacional, mas como também o internacional. Beleza. O professor só queria usar aqui uns termos seus aí mesmo, que é do Drucker lá, né, que ele fala numa das fontes de oportunidade, agora pensando no meu caso, né, que aí seria a questão da faixa etária brasileira está aumentando, né? Então as pessoas estão vivendo mais, né, as crianças estão diminuindo o número de nascimentos, né? Qual que seria a oportunidade aí criativa e empreendedora dentro dessa área, pensando no fato de que a população está vivendo mais, ela está vivendo mais, mas ela não quer ficar dentro de casa assistindo o programa do Silvio Santos ou alguma outra coisa aí, né? Quer se divertir. Como é que seria essa ideia do criativo e empreendedor para uma situação dessa? Legal. Bem louco. Olha só, nós temos aí uma população de terceira idade, brincadeira, crescendo expressivamente. E aí a minha pergunta para vocês, nós, enquanto futuros empresários, aproveitamos de fato essa população que ela é ativamente econômica? De certa forma, eles recebem a graninha ali, né? Mas e aí? Esse pessoal gasta grana com o quê? Só com remédio? Só com médico? E o entretenimento? Esse pessoal não precisa de entretenimento? Já pensaram aí, por exemplo, na universidade para terceira idade, onde o indivíduo vai lá, tricota, aprende a cozinhar? Pessoal, isso é para deixar a cabeça da pessoa num estado fantástico. Você vai proporcionar satisfação, um lugar que as pessoas possam se encontrar e conversar, isso faz bem para a cabeça das pessoas. Então é uma oportunidade de ganho aí também, né? Então a gente precisa explorar mais esse aumento da terceira idade, criando aí produtos e serviços voltados para esse nicho que é ativamente econômico.
Então, é bem essa relação que a gente estava fazendo. Vocês estão agora, estavam ali, tem um dos itens da nossa disciplina que fala dessas fontes de oportunidade. E todas essas fontes de oportunidade, criativas e inovadoras, levam ao empreendedorismo. Né? Levam à criação de um empreendimento, de uma ação empreendedora, né, professor Lucas? Sim. Eu acho que era isso que a gente queria conversar. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, era mais um bate-papo mesmo. E assim, eu tiro a gosto, porque amanhã ou depois vocês vão ter aula de empreendedorismo, ou se já tiveram, né? A oportunidade é essa, nos mesmos moldes aqui da criatividade e inovação, e a dele está à frente aí, porque foi a primeira, tudo, então tá bem melhor trabalhada que a nossa ainda, né? Não tá nada. O Guedes é único, pessoal. Ele é um ícone aqui. Conversa, piada. Mas, pessoal, a dica que eu tenho para vocês é: aproveita que você já sabe que você é criativo, tá? E desenvolva a sua capacidade de ser inovador. Então, coloca em prática aquilo que você pensa, tá? Então, aproveita teu processo de incubação, que é um processo que a gente mais gosta, né? De fazer aquilo que a gente gosta e tal. Aproveita tudo isso, anota as tuas ideias, por mais boba que você entenda que seja, mas aproveita ela, porque uma hora ou outra aquela ideia pode vir com um complemento, tá? Então, explore esses universos e manda ver. Espero te ver aí ganhando rios de dinheiro e lembrando desse professor. Manda alguma coisa pra gente. Gente, obrigado, é isso aí. Tchum, acabou. Valeu. Tchum, acabou, valeu.